Desejo cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do discipulado, né? O discipulado mestre número 1, né? Nós vamos abordar a parte que concerne ao que o aluno deve conhecer e nós estamos hoje na lição de número 3, tá? O título é Conhecendo a Salvação. Só fazendo observação, será feita uma leitura e observações ao longo da leitura podem ser feitas para ampliar conhecimento e ampliar argumentos que nós precisamos, argumentos necessários. Amém? Vamos lá, o texto bíblico base está em Atos 4:12, que diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Nós vamos direto aí para o comentário, né? Comentário, introdução. Você agora é salvo. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. A salvação além de ser o tema central, todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. O que é salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado, de acordo com Efésios 1:7, 2:1. Salvação é um ato soberano de Deus. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios 5:18 e 19 diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Observe que a salvação é uma demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado. Leia Romanos 3, 10, 11 e o verso 23. Ela é oferecida a todos, sem exceção. Em Cristo todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus, de acordo com João, capítulo 1, verso 12. Número 2, um ato da infinita misericórdia de Deus. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. É também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente, mediante a fé e não através dos nossos próprios méritos ou obras. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. Você precisa saber também que a sua salvação custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, de acordo com João 1, verso 29, imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías 53, do verso 4 ao verso 7. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pagaria tal resgate para a sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito nem de boas obras. Leia Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e também não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a expressão graça, ela significa favor imerecido. Então o contexto diz claro, é um favor que eu não merecia, era um presente, uma dádiva, uma mercê que eu não merecia. E também deixa muito claro que não são obras que me levam a obter salvação, como algumas doutrinas extra-bíblicas, né? Sugerem que os homens façam boas ações para que tenham uma eternidade com Deus. Isso é mentira. A Bíblia não trabalha com esse tipo de com esse ângulo de argumento, né?
a Bíblia trabalha com o seguinte argumento: não é pelas obras para que ninguém se glorie, né? Ou seja, unicamente pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos lá para o tópico 2, a necessidade da salvação. No tópico anterior você aprendeu que todos pecaram e o salário do pecado é a morte, de acordo com Romanos 6:23. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deste modo, todos, sem exceção, todos necessitam da salvação. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Quero frisar 3 palavras importantes aqui no final desse contexto. Todos precisam arrepender-se. Arrepender no seu original significa mudar de mente. É aquele momento quando o Espírito Santo, o único que tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, vem ao coração do pecador, mostra a ele qual é a direção correta. O homem então se arrepende, ou seja, muda sua mente, muda o seu conceito e começa a voltar-se para Deus. A primeira palavra, um grifo aqui, é arrependimento. Depois, a segunda é confessá-los, ou seja, nós entendemos pelo Espírito Santo e fomos convencidos de que de forma global todos estão destituídos da glória de Deus, mas que em Jesus há possibilidade de voltar-se a Deus e reconciliar-se novamente com Ele. Sabendo disso, precisamos admitir que somos pecadores. Deus, somos pecadores e precisamos do Teu perdão. Confessá-los a Deus e, por último, abandoná-los definitivamente. Ou seja, uma vez convertido a Cristo Jesus, experimentando a satisfação da salvação da sua alma livre para com Deus, de bem com Deus e livre da condenação eterna, abandonar toda espécie de pecado de uma forma definitiva. Então, a questão da prática do pecado de forma voluntária, progressiva, a busca do pecado lado a lado com a salvação, elas não se constituem, não se fundem, né? Então, uma vez obtendo a salvação por Jesus Cristo, abandona-se totalmente o pecado, né? No livro de Provérbios diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tá falando daquele que joga para debaixo do tapete, né, o pecado e vai vivendo como se fosse um cristão, como se fosse um crente. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam o quê? A transgressão, o pecado, o que confessa e abandona esse pecado, alcançará misericórdia. Então Deus está sempre pronto com os braços estendidos para toda a humanidade, para que eles se achegam a Ele e confessem seus pecados, né? Vamos lá, tópico 2, nós vamos agora no número 1. Nós estamos falando da necessidade da salvação, a origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo, como isso aconteceu? Lá em Gênesis 1, 26 e 27, quero que você leia, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Disse-lhe que de todo fruto ele podia comer, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhe proibiu que provasse, pois no dia em que comesse certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência e Adão devia ser fiel ao Criador. Feito à imagem e semelhança de Deus, o homem possuía livre-arbítrio, estava capacitado a discernir o bem e o mal, certo e errado. Não era um robô nas mãos do Todo-Poderoso. Obediência incondicional foi a exigência única imposta à criatura humana. Enquanto obedecesse, viveria. Todavia, apesar de usufruir as delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, com o que fora criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Como representante da raça humana, ele transmitiu a toda a sua descendência a estigma do pecado, a marca do pecado e a condenação da morte. A desobediência de Adão afetou
toda a criação, a qual geme e chora sob o peso da maldição. Leia Gênesis 3, do versículo 6 e do 17 ao 19. E também leia Romanos capítulo 8, verso 22. Nele todos pecaram, e por ele entrou a morte no mundo. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração. Então, eu sempre costumo a recorrer à nomenclatura original do livro do Gênesis, que é o livro dos começos, para entender onde tudo começou, exatamente, onde tudo começou. Tudo começou lá no livro do Gênesis, lá no Éden, né? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imagem e semelhança em qual sentido? No sentido de bondade, de justiça e amor. Ele havia uma identidade perfeita com o seu Criador, né? Ele desfrutava de uma comunhão toda virada de tarde, um diálogo aberto, uma harmonia, sentia, Deus falava com ele presencialmente na virada do dia, e só que a exigência feita ali foi o quê? Obediência. E por causa da desobediência, ele deixou uma restrição: de toda árvore que está no jardim pode comer, porém a árvore do bem e do mal não coma, porque quando morrer certamente morrerá, né? E eu gosto sempre de fazer um comparativo. Se eu descubro que eu tenho uma doença que ela é genética, né? Que eu acabei herdando dos meus pais essa doença, né? Eu não tenho culpa de ter dado ela, mas eu herdei, né? E agora, sabendo que eu tenho essa doença, eu pergunto: eu devo me tratar ou não, né? Ou seja, a questão do pecado não foi uma escolha individual nossa hoje, mas ela foi uma escolha dos nossos pais, né? Entre aspas, Adão e Eva, que infelizmente pecaram, erraram o alvo, eles rebelaram-se contra Deus e aí o pecado entrou, né? O ser humano foi contaminado, foi o maior desastre que a humanidade poderia ter sofrido, foi a questão do pecado entrado no mundo. Sabendo disso, essa doença, entre aspas, chamado pecado, essa gangrena, esse câncer chamado pecado, ele passou para a humanidade, ele passou para todos. Hoje eu sei disso, eu sei que somos pecadores, mas que existe um antídoto. Eu digo muito mais do que um antídoto, existe um remédio para curar, para salvar o homem, para livrar o homem da morte eterna, né? Que se chama o sangue de Jesus Cristo. Então é por isso, eu sabendo, eu não posso me deixar fazer de conta que eu não sei. Eu sei que, apesar de não ter sido culpa minha direta, mas é culpa do homem que pecou lá no passado. Eu herdei esse pecado e agora eu preciso me curar em Jesus Cristo. Só um pequeno comentário, né? Então foi passada toda a geração. O número 2, nós estamos ainda falando, só para recapitular o tópico aqui, nós estamos falando da necessidade de salvação, né? Necessidade de salvação. Continuando, a 2, a herança do pecado. Você aprendeu que a salvação é obra redentora de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livrou o homem da condenação eterna. Em outras palavras, salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. Veja o que a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo de número 12. Confira, por favor. Esta é uma revelação terrível. A morte passou a todos os homens. Deste modo, o pecado foi a herança maldita deixada a todos os homens. Como escapar dessa condenação? Veja a importância da salvação. Você estava morto em delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, verso 1 e 5. E Colossenses 2,13, e nada podia fazer para escapar do juízo. Porém Deus, em seu Filho, o libertou da condenação da morte eterna. Leia João capítulo 5, verso 24. E leia também
Por favor, Romanos capítulo 8, primeiro verso. Você agora não precisa temer o juízo final, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos quantos nele crer. Leia Romanos 8:1, já foi sugerido aí, né? Só reforçando aqui na revista. Cristo anulou por sua morte e ressurreição os efeitos do pecado, que é a morte eterna. O alvo foi atingido, ou seja, desde os primórdios, desde antes de tudo acontecer, Deus, através da sua onisciência, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Então, Deus, sabendo de tudo isso, ele de antemão, ele já preparou o quê? A salvação. Nós vamos ver no contexto do Gênesis que após a queda do homem, foi montado um tribunal para julgamento. E nesse tribunal estava o homem, a mulher, Satanás, o próprio Deus. Cremos que a pessoa do Filho é a pessoa do Espírito ali. E ali foi o que? O Gênesis 3,15, nós chamamos de proto-evangelho, que foi a primeira vez que o evangelho foi pregado. É interessante que ali no Gênesis já foi dado a promessa do Messias, a promessa de que haveria alguém, uma pessoa, e essa pessoa, é claro, é Jesus Cristo, que viria um dia ao mundo para resgatar a humanidade que se perdeu. O alvo foi atingido. Jesus, ao dar o brado na cruz do Calvário, ele disse tetelestai no grego, ou seja, dívida paga, está consumado. Naquele momento, grandes acontecimentos houveram e são registrados até hoje, tanto na história comum quanto na história bíblica. Então Jesus atingiu seu alvo e prevaleceu sobre a morte, sobre o inferno, e declarou salvação a toda a humanidade. Ok? Vamos lá, número 3, os efeitos do pecado. O pecado afetou o homem nas esferas física, vamos lá, mental, moral e espiritual, de acordo com Romanos 3, do 10 ao 18. Por favor, leia para a gente fazer um comentário. Os efeitos são todos negativos. Toda causa tem suas consequências. Considere os efeitos detalhadamente. A autojustificação, tipificado nas vestes de folha de figueira, ao perceber que tinha pecado. Ou seja, né, Adão e Eva, quando viram que tinham pecado, então eles procuraram, através da folha de figueira, cobrir a sua nudez. Ou seja, o homem até hoje tenta se justificar de alguma forma do seu pecado, escondendo-se de Deus, bem claro, né? B, o medo, Gênesis 3, do 8 ao 10, registra que pela primeira vez que a criatura, ao ouvir a voz do Criador, sentiu medo e escondeu-se, né? É um efeito real que nós podemos ver que quando infelizmente uma pessoa se afasta de Deus ou está em pecado, ela tem medo de Deus, se afasta de Deus e se afasta das pessoas que falam de Deus também, né? Então são os efeitos, a herança que o pecado deixou para a humanidade. A letra C vai dizer a maldição sobre a terra, né? E o trabalho com pesados esforços físicos e dores todos os dias da sua vida, de acordo com Gênesis 3, 17 e 18, ou seja, a terra foi amaldiçoada, a terra passou a produzir espinhos, abrolhos, né? O trabalho, eu digo assim, o homem não tinha fadiga ao trabalhar, o trabalho continua sendo uma bênção, porém hoje existe um desgaste para se trabalhar, um esforço físico, suor, o cansaço, o desgaste que envolve o ser humano, né? Então a maldição sobre a terra e a questão do trabalho. A letra D, a morte, né? Eu acredito que seja uma das piores heranças que o ser humano herdou após o pecado, né? O homem retornaria ao pó da terra da qual havia sido formado. Gênesis 3:19. Ao pó te tornarás, porque do pó vieste, ao pó te tornarás. Ou seja, o homem herdou a morte física. E o pior que não é só isso, né? Porque também existe a morte espiritual. A morte física nada é em comparação à morte espiritual. Ou seja, a morte física, se uma pessoa morre, mas ela está ligada a Deus, aceitou Cristo como Salvador, ela morre salva, um dia ela tem a promessa da ressurreição de um dia estar com Deus. Mas a morte física, ela é insigne
né, diante da morte espiritual. Porque se uma pessoa morre, mas não está de bem com Deus, em paz com Deus, reconciliado com Deus, a Bíblia declara que existe a morte eterna e a condenação eterna. Citando rapidamente aqui João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe o perecimento, mas existe também a vida eterna, né? A Bíblia é clara em dizer isso, né? Então o homem retornaria ao pó, só para grifar aqui, Gênesis 3,19. A outra herança é a expulsão do Éden, para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Gênesis 3, 22, 23, né? O ser humano nasceu para viver eternamente, mas sabendo que agora ele estava em pecado, em rebelião contra Deus, ele não podia viver eternamente, né? Então foi o que ocorreu aqui. Foram expulsos do Éden, né? Do espaço do Éden, do jardim do Éden, para que não comesse da árvore da vida, né? E letra F, nós estamos falando aqui só para entender a herança do pecado. Letra F vai dizer a violência e o homicídio, sendo Caim. Repetindo mais uma vez, o livro do Gênesis é o livro dos inícios, é ali que você vai ver o primeiro homicídio da Bíblia, o primeiro homicida. A violência e o homicídio, sendo Caim o primeiro assassino, pois matou seu irmão Abel. Gênesis 4:8. Desde então a violência tem sido constante e a criminalidade aumenta cada vez mais. É inegável que a desaproximação, a ausência do ser humano em relação a Deus ele se deixa levar a cometer todo tipo e sorte de violência, todo tipo e sorte de homicídio. Não há um freio no ser humano para cometer violência e homicídio, digo, nos dias em que estamos vivendo. Então, abrindo um parênteses aqui para um comentário pessoal, né, não é o sistema que vai resolver o problema de uma classe de pessoas que precisam de salvação, né, que vivem na questão da violência e do homicídio. Só existe uma pessoa que pode resolver toda essa questão, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré, através da salvação, da mudança de vida, da conversão, do novo nascimento. Só Jesus tem solução para a humanidade, né? E é claro que a pessoa precisa se dispor a também ser transformada por Cristo Jesus, aceitando verdadeiramente, para que a sua vida mude, para que ele seja uma nova criatura, um novo ser, aceito de Deus, perdoado seus pecados, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, porque em Jesus há perdão, né? Ainda falando sobre nós estamos falando da herança do pecado, a corrupção geral do gênero humano. A maldade do homem se multiplicou por toda a terra. Gênesis 6, versos 5 e 11 e 12. Não obstante, o castigo de Deus veio através do dilúvio. O homem não deixou de praticar a maldade, né? Ou seja, o Gênesis capítulo 6, ele vai mostrar a proliferação, a expansão, a globalização, a como se expandiu a corrupção de uma forma geral, O Gênesis capítulo 6, ele começa dizendo que os filhos de Deus, né, viram que as filhas dos homens, ou seja, os filhos de Deus eram os filhos de Sete, as filhas dos homens, os filhos de Caim, uma geração maldosa. Eles se misturaram e a violência era má continuamente, o pensamento no coração do homem era mau continuamente. E o interessante frisar que naquela ocasião veio o primeiro juízo geral de Deus sobre a humanidade, ou seja, né, o dilúvio. Salvaram-se naquela ocasião apenas 8 pessoas e todo o resto da humanidade foi condenada e morta. Foi o juízo de Deus. Deus é juiz sobre todas as coisas. Então, o primeiro juízo. Mas apesar de ter havido aquele juízo, infelizmente, nós vemos nos capítulos posteriores, por exemplo, no capítulo 11, que o homem continua se rebelando contra Deus, construindo torres, não obedecendo à voz de Deus, que era para povoar o mundo da sua época. E isso Jesus falou
no capítulo 24 que aquela ocasião era um retrato falado dos dias que nós estamos vivendo, né? Vamos direto para a letra H, que nós estamos falando herança do pecado e enfermidades. Isaías capítulo 1, verso 6, fala do estado lastimável do pecador. Então, naturalmente, entrando a morte, vê a deterioração da saúde, né? Do envelhecimento, não havia envelhecimento, não havia doenças terríveis. Essa é a herança do pecado, né? Então, fechando esse bloco, nós vamos agora para o tópico de número 3, para falar sobre os aspectos da salvação. São 3 os aspectos da salvação. Justificação, começando com a justificação. Como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9:2 é uma pergunta, né? Como o homem pode se justificar para com Deus? Lembrando bem, só para entender um pouco melhor a expressão justificação inocentar. Como pode o homem falar assim, ó Deus, eu sou inocente, eu me justifico, né? Não tem como, é uma pergunta que o homem pode criar muitos mecanismos para dizer assim, eu sou inocente, eu sou bonzinho, mas o homem na sua essência ele é mau e precisa ser justificado unicamente por Jesus Cristo. O homem morto em seus delitos e pecados não tinha como justificar-se perante o Todo-Poderoso, porém, mediante a morte expiatória e substitutiva de Jesus, tornou possível a justificação do transgressor. Como é possível isso? Veja, justificação é um termo judicial que lembra um tribunal onde Deus, o supremo juiz, absolve o pecador das suas transgressões e o declara justo, isso é, justificado. Desta forma, Deus, o ofendido, reconcilia consigo mesmo o pecador, o ofensor. Ou seja, o ser humano como pecador, ele ofende a Deus, mas Deus, por sua bondade, coloca Cristo como advogado e para defender a causa dessa pessoa. E se essa pessoa olhar para Jesus, ele é justificado, perdoado os seus pecados e é novamente reconciliado com Deus. Isso foi o que nós tivemos o privilégio de viver. Vamos lá? O que o homem não pôde fazer, Deus o fez por ele. A justiça de Cristo, o justo, é concedida ao ser humano mediante a graça divina. Leia, por favor, Romanos capítulo 5, do 17 ao 19, né? A Bíblia declara, depois eu quero achar isso para os irmãos, mas no livro do profeta Isaías, né? A justiça do homem é como trapos de imundícia, ela não serve para se auto-salvar, não serve para se auto-justificar. Há necessidade do sacrifício de expiação, há necessidade do sacrifício substitutivo, ou seja, Jesus morreu no lugar do pecador, Jesus morreu no meu lugar. Eu deveria estar morto e não ele, mas ele morreu para nos dar direito à salvação e justificação. Então, a primeira... vamos ver aqui, nós estamos recapitulando, falando dos aspectos da salvação. O primeiro é justificação, o segundo é regeneração. O que é regeneração? Trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Agora, feito justo pela justiça de Cristo que lhe foi concedida, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus. Romanos 1,12. O homem morto em seus delitos e pecados nasce de novo. Grava isso. Nasce de novo. Esse novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante o arrependimento e a fé na graça divina. Leia texto base para entender muito bem a questão da regeneração. Está lá em João capítulo 3, do verso 3 ao verso 8, onde Nicodemos, ele tem uma entrevista de noite com Jesus, mas Jesus fala assim, você precisa nascer de novo. Então ser regenerado é receber a nova vida em Cristo, mediante o Espírito Santo que vai produzir essa vida. Mas onde que entra a minha parcela? Eu entro com a fé, eu entro com arrependimento, eu dou um passo nesse sentido e a obra do novo nascimento ela é feita pelo Espírito Santo. Mediante o seu arrependimento e consequentemente perdão, ele é resultado restaurado ao convívio familiar. E que família que nós estamos falando? A família de Deus, como filhos de Deus dessa grande família.
Número 3, falando ainda sobre aspectos da santificação. Uma vez restaurada a comunhão com Deus, o homem abandona as práticas pecaminosas do passado e separa-se, santifica-se ao serviço do Senhor. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente e que se reflete nos seus atos exteriores. Leia o que afirma a Bíblia em 2 Coríntios 5,17, citando 2 Coríntios 5,17. Mas agora, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas passaram. Portanto, vamos lá, justificação, regeneração e santificação são os 3 aspectos simultâneos da salvação plena em Jesus Cristo. Ou seja, uma vez justificado, já vem o processo do novo nascimento, da regeneração, um novo homem, uma nova criatura, gerado agora pelo Espírito, gerado por Deus. Depois vem o processo da santificação, abrindo parênteses para dizer, a santificação ela tem 2 aspectos, posicional, Salmo 40, né? Tirou-me de um lago horrível, pôs os meus pés sobre a rocha. Ou seja, uma vez somos santificados, separados do mundo agora para Deus, mas existe a santificação progressiva que nós precisamos viver ela dia após dia, né? Citando rapidamente aí 14:12 do livro de Hebreus, no qual diz segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Recapitulando mais uma vez, justificação, perdão dos pecados, inocentado, reconciliado com Deus, regeneração, novo nascimento e santidade são os 3 aspectos simultâneos da salvação plena em Jesus Cristo. Pode-se então afirmar que os resultados da salvação resumem-se a possuir uma fé viva em Cristo, Gálatas 2:20 e 3:11. B, obter vitória sobre o mundo e o pecado, 1 João capítulo 5, verso 4, verso 5. C, tornar-se membro da família de Deus, de acordo com Efésios 2:19. Vou precisar de todas essas referências. Vamos lá? Vamos lá. Discipulado. Ao ascender ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que realizassem a obra que ele iniciara em seu ministério terreno. Desde então, todos que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador cumprem o ID a fim de ganhar almas para o seu reino. Nós vamos direto agora para a conclusão. Vamos direto agora para... Aliás, é a recapitulação aqui do discipulado mesmo, é isso mesmo. Vamos lá? Ao ascender ao céu, ou seja, quando Jesus voltou ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que realizassem a obra que ele iniciara em seu ministério terreno. Desde então, todos os que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador cumprem o ID a fim de ganhar as almas para o reino de Deus. Número 1. Você também está incumbido dessa tarefa gloriosa. Não importa se ainda não foi batizado nas águas nem no Espírito Santo, você é um discípulo de Jesus e deve cumprir o que ele ordenou. Número 2, comece por evangelizar as pessoas com as quais você está mais relacionado. Por exemplo, seus familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho ou de escola, etc. Todos carecem da salvação e precisam de Jesus. Peça a Deus. Número 3, peça a Deus que lhe ajude a ganhar o maior número possível de almas para Cristo. Lembre-se, você é uma nova criatura e pertence à família de Deus. Convide outras pessoas a fazer parte dela também. Deus vai abençoar grandemente o seu trabalho evangelístico. Amém. Até aqui fechamos essa lição, né? Que possivelmente será tirada alguma dúvida, né, presencialmente, e essa data vai ser marcada. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Nós discipulamos e ao mesmo tempo somos discipulados para que melhor aprendamos. E
o discipulado é bíblico, né? O termo no original grego é o matiteo, ou seja, mestre e aluno, pupilo, aprendizado. Jesus falou assim, ó, ide ensinai. Então o discipulado é totalmente bíblico. Ide ensinai, Mateus 20, 28. Então há necessidade de aprendermos e ensinarmos em nome